E aí, nono ano, tudo bom? Vamos lá para as correções aí das nossas atividades. As correções vão começar a partir do movimento retilíneo, correto? Até o final das nossas conquistas aí. Então, vocês iniciam a correção na página de número 21. Vamos lá. Como eu fiz a correção de número 1 com vocês aí no primeiro exercício, vamos a partir da 2. Vamos lá, todo mundo aí acompanhando. A equação que relaciona a posição de um móvel em função do tempo para determinado movimento é S, que é igual a 24 menos 3 vezes a variação do tempo. Para esse movimento, responda. Qual a posição inicial, gente? A posição inicial está sempre em S de zero, correto? Olha a letra A, 24. Na B, qual a velocidade desse móvel? Menos 3. Na C, qual é a posição quando o meu tempo for igual a 2 segundos? Então, eu inverto meu ΔT pelo meu 2, correto? Obtenho 18 metros. E na letra D, qual a posição quando o tempo for em 4 segundos? Olha lá, ó. Ao invés de ΔT, eu coloco 4 aqui. Na anterior eu coloquei 2, agora eu coloquei 4. 12 metros. E na letra E, em qual instante o móvel passa pela origem? Ele passa pela origem em 8 segundos. Tudo bem até aí? Fácil, né, gente? Na 3. Um carro parte do ponto A, localizado a 120 metros da origem dos espaços. Ele movimenta-se segundo uma trajetória retilínea e com velocidade constante de 72 quilômetros por hora. Escreva a função da posição apresentando as grandezas no sistema internacional. Bom, se aqui eu estou em metros e aqui eu estou em quilômetro por hora, eu tenho que fazer a conversão, correto? Para isso, eu vou dividir o meu quilômetro por hora por 3,6 e eu chego até metros por segundo, que aí eu consigo trabalhar com o meu metro, beleza? Então, a minha fórmula de posição de deslocamento é essa daqui. Eu teria que achar somente o tempo, que o meu tempo vai entrar agora aqui, ó, em 10 segundos, correto? Inverto aqui, ao invés de ΔT, eu coloco 10. E vai dar o quê? 320 metros de deslocamento. Em que instante ele passa pela posição de 1160 metros? Ele passa a um tempo de 52 segundos. Tudo bem até aí? Nós até fizemos algumas correções lá na aula do Zoom, só que como nem todos estavam presentes, então a número 1 nós temos aí. Eu não vou ler tudo isso não, hein? O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar a uma velocidade de 72 quilômetros por hora em apenas 2,0 segundos, que nos permite concluir, em tal situação, ser um módulo de aceleração média em metros por segundo quadrado. Qual seria, gente? Vamos lá, trabalhar a formulazinha da aceleração média aqui, tudo bem? Como eu tenho a variação escalar de duas velocidades, inicial e a final, eu subtraio, obtenho 72, correto? Inverto aí pela aceleração, obtenho 10 metros por segundo quadrado. Fácil. Número 2. O trem se desloca com velocidade de 72 quilômetros por hora, quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente e aciona os freios, parando em 4 segundos. Então, 72 quilômetros por hora, eu paro em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi igual a menos 5. Por que menos 5, professor? Se eu tenho uma aceleração média, posição final, menos a inicial dividido pelo meu tempo, correto? Se eu pegar 72 dividido por 4, eu obtenho 18. Convertendo esse meu 18, olha a conversãozinha que nós fizemos na última aula aqui, do quilômetro por hora para o metro por segundo, eu obtenho menos 5 metros por segundo quadrado. Beleza? Fácil. Na 3, nas duas questões anteriores, o módulo da variação da velocidade sofrida pelos corpos foi exatamente o mesmo de 0 a 72 km por hora
que deu 20 metros por segundo, pelos resultados obtidos nessas atividades, é possível concluir que a aceleração média de um móvel e o tempo necessário para que ele sofra determinada variação de velocidade são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Elas são o que, gente? Diretas ou inversamente proporcionais? Se eu ler aqui, ó, nas atividades anteriores, é possível notar que quanto menor o intervalo do tempo, olha esse intervalo de tempo, para ocorrer esta variação de velocidade, maior é a minha aceleração. Beleza? Então, no caso, ela vai ser uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Fácil. Número 4. A velocidade de um carro varia de 5 metros por segundo para 20 metros por segundo, em determinado intervalo de tempo, sabendo que a aceleração média nessa situação foi de 5 metros por segundo quadrado. Determine o valor do tempo. Se eu observar aqui, ó, eu tenho posição inicial e posição final. E aqui eu tenho o quê? O meu ciclo que seria a minha velocidade média, beleza? Veio então, na fórmula da velocidade média, posição final menos a inicial e a minha velocidade média. O que eu quero descobrir? O tempo, 3 segundos. Parabéns aí para quem acertou, hein? 5. O skatista desce uma ladeira e tem velocidade inicial de quê? Velocidade inicial no instante de 3 segundos. Aos 8 segundos, sua velocidade está a 15 metros por segundo. Sabendo que a aceleração média em intervalo de 3 a 8 foi de 2 metros por segundo, calcule a velocidade inicial. Formulazinha da aceleração, correto? Eu não quero saber a velocidade inicial, então vou pegar a minha velocidade menos a minha aceleração média vezes a variação do tempo. 15 menos 2 menos 5. Nossa, professor, da onde saiu o 5 aí para esse tempo? Olha aqui, ó. Se eu tenho 8, que é o final, e 3, que é a inicial, subtrai. Correto? Final pela inicial sobra um 5. E ele está bem aqui. Tudo bem até aí? Faça a minha continha, a posição final vai dar 5 metros por segundo. Atividade da aceleração da gravidade. Próximo à superfície da Terra, a aceleração da gravidade vale cerca de 10 metros por segundo quadrado. Lembrando que a definição matemática da aceleração média explica o que isso significa. Então, a aceleração média de 10 metros por segundo indica que se o corpo for abandonado próximo à superfície terrestre, sua velocidade aumentará a cada 10 metros por segundo, a cada segundo de queda. Tudo bem? Porque o que puxa a gente para o centro da Terra é a gravidade. E é o que nós estamos tratando aqui. Ó. A número 2 nós já fizemos, né? Na hora que eu estava explicando lá o vídeo para vocês. Ótimo. A 3. Um vaso cai da velocidade inicial de 0 do alto de um prédio e atinge o solo com velocidade de 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo, determine o tempo de queda. Eu quero saber a aceleração, correto? Mas se eu quero saber o tempo de queda, posição final menos a inicial, sobre a minha aceleração da gravidade, que vai dar um tempo de 4 segundos. Maravilha, até aí tá fácil. A 4. Uma pedra é lançada verticalmente para baixo, significa que ela cai em vertical, de cima de uma torre com velocidade inicial de 8 metros por segundo. Após 3 segundos, atinge o solo. Desconsidere a resistência do ar. E considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado, determine a velocidade com que a pedra atinge o solo. De novo, vou trabalhar com a aceleração, querendo descobrir a velocidade. Correto? Vou ter velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Se eu quero achar a velocidade, 38 metros por segundo. Difícil? Simplesinho, né? O que já conquistei? Essa é fácil, hein? Um aluno sentado na carteira da sala observa os colegas também sentados nas respectivas carteiras, bem como o mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Das alternativas abaixo, a única que retrata a análise correta do aluno é a letra
E, mesmo para o professor que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso. Tudo bem? Referencial e repouso. Nosso primeiro estudo aí do livro. Na 2. Meu rostinho está cantando a 2. Deixa eu olhar no livro aqui, peraí. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Imaginaram? Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada esta situação, podemos afirmar que a conclusão errada é que. Cadê, né, gente? Neste exemplo, o referencial adotado foi quem de início? O ônibus. Não há dúvidas. Número 3. Analise as proposições abaixo e marque cada uma delas com verdadeiro, sendo V, e falso para F. O estudo da trajetória de uma partícula independe do referencial adotado? Falso. Depende totalmente do referencial, correto? Não tem como fazer um estudo sem ter o referencial de alguma coisa. Como que eu vou estudar algo sem saber aquilo que eu vou estudar? Correto? Na próxima, uma partícula que está em movimento em relação ao referencial pode estar em repouso em relação ao outro? Sim. Um grande exemplo disso daqui é uma pessoa sentada comigo dentro de um ônibus e aquele ônibus está em movimento. Nós estamos em movimento em relação ao ônibus, em relação às duas pessoas dentro do ônibus, estão em repouso. Tudo bem? Já tratamos isso em sala de aula, hein, turminha? Se dois móveis se deslocam por uma estrada retilínea com velocidade constante iguais, no mesmo sentido, um está em repouso em relação ao outro? Sim. Se eles não alterarem velocidade, eles permanecem em repouso. Então, a resposta correta, letra E. Estudem, hein? Porque a prova de vocês está chegando e eu vou trabalhar tudo isso daí. É uma dica que eu dou. Estudem. 4. Qual a velocidade em quilômetros por hora que um avião deve atingir para igualar a velocidade da propagação do som no ar? Suponha que este seja de 330 metros por segundo. A velocidade, aqui eu quero em quilômetros por hora, correto? Se aqui está em metros por segundo, é só multiplicar. Lembra da conversão? Está aí a velocidade. Simples. Um foguete é lançado à Lua com velocidade constante de 19.250 km por hora, gastando 24 horas na viagem. Calcule com esses dados a distância aproximada da Terra à Lua em quilômetros. Meu Deus do céu, velocidade média, né, gente? Querendo saber o deslocamento. Então, meu deslocamento, no caso aí, eu vou trabalhar a velocidade e o meu tempo gasto. No total de deslocamento, 385 mil quilômetros. Da número 7. Eu tô com a voz assim que eu tô meio fanho, mas a minha sinusite, tá bom? Número 7. Um ciclista pedala em uma estrada retilínea e seu movimento obedece à função da posição de deslocamento, sendo ela 60 menos 10 vezes o tempo. Na letra A, qual a posição inicial do corpo e qual a sua velocidade? Posição inicial está aqui, né, gente? Que é o S de 0, que é 60. E a sua velocidade, qual seria, gente? Aqui, ó. Menos 10. Nossa, mais fácil que isso. Qual seria a posição no instante de tempo? Ao invés de colocar o tempo, eu colocaria o 2. Multiplico tudo isso e subtraio, obtenho 40. Na C. Em qual instante o móvel passa pela origem das posições? Vamos lá trabalhar a instante do tempo. O meu tempo, no caso, posição seria 0, que é a final, a posição inicial menos 60, com uma ideia de gravidade sendo ela menos 10, correto? Eu obtenho o quê? 60 dividido para 10, 6 menos com menos mais. Então, o seu tempo seria de 6 segundos positivo. Vamos para 8.
Numa rodovia, um motorista dirige com velocidade de 20 metros por segundo quando avista um animal atravessando a pista. Assustado, o motorista freia bruscamente e consegue parar 5 segundos após e há tempo de evitar o choque. A aceleração média de frenagem foi de metros por segundo ao quadrado. Qual seria ela? Trabalhando com a ideia da aceleração, eu vou ter posição final menos a inicial sobre o meu tempo. 0 menos 20 sobre 5. Se eu pegar 20 e dividir para 5, 4. Como está negativo, menos 4 a minha aceleração. Tudo bem? E a 9. Um caminhão com velocidade de 36 quilômetros por hora é freado e para em 10 segundos. Qual o módulo de aceleração média do caminhão durante a freada? Aceleração de novo, né? Porque toda hora ele retoma essa mesma palavra. Posição final menos a inicial sobre o tempo, de 0 menos 36 sobre 10. Se eu dividir 36 para 10, na base de 10 eu só acrescento uma vírgula. Menos 3,6, correto? Convertendo para o metro por segundo ao quadrado, eu vou obter menos 1 metro por segundo quadrado. Turma, nada disso está difícil. O que vocês têm que fazer é retomar os conteúdos e estar revisando isso daí. Não adianta vocês escrever uma matéria uma vez por semana e achar que vai ficar na cabeça de vocês uma vez por semana. Agora, semana que vem a gente já vai estar fazendo a prova, tá bom? Eu vou deixar todas as provas para a semana que vem. Vou orientar vocês, vou mandar o link, vocês vão entrar no link e vão começar a fazer a prova. Eu oriento o quê? Pega tudo que a gente tem no caderno, beleza? Começa a revisar passo a passo. Pega lá, terminou de estudar o dia, pega aquele restante do dia e vai revisando. Tanto matemática quanto física, gente. Porque uma engloba a outra aí, é tudo exatas. Tá bom? Desejo aí bons estudos, bom preparo de prova, que esse final de semana não é final de semana de ficar vendo live, nem brincar. É final de semana de estudar. E semana que vem a gente inicia nossas provas. Tá bom? Beijo, beijo, bom estudo. Tchau, turminha.